Eu já dei o pique aqui nessa parte. Você pode ver a diferença, olha. A quina cai certinha. Esse outro lado eu vou fazer agora, ó. A quina não está caindo bem, por isso que nós temos que dar os piques. Como que é feito isso? Do lado do tecido, aliás, do lado do corpo, né? Eu venho aqui exatamente onde é minha quina e faço pique só no tecido. Ó, já soltou, já liberou aqui. Da mesma forma, eu vou fazer aqui no final, aqui, olha, onde finalizei a gola. E eu vou fazer um pique transversal, assim, tá? Ó. Só pegando no corpo, não pegando na gola, ó. Isso me libera. Nessa parte curva do decote costa, nós vamos fazer 3 piques. Eu gosto de fazer primeiro só no tecido do corpo. Aí depois eu faço aqui na parte da gola, exatamente no mesmo local onde eu fiz os outros. Então isso, ó, libera a curva, libera a quina. Aqui na gola, lembra que eu falei que a gente ia fazer um Vzinho? Então aqui, ó, eu faço um Vzinho, tiro o excesso de tecido aqui, ó, para que fique bonita agora, ó. Veja que agora ainda nem passei a ferro e o meu biquinho já está perfeito, tanto de um lado quanto do outro. E isso eu vou fazer agora no tecido de forro. O nosso próximo passo vai ser qual? Unir ambas as golas por essa parte que é a parte externa da gola. Eu vou costurar as duas com isso aqui aberto, sem costurar essas partes que estão vincadas, né? Porque depois é que eu vou costurá-las. Aí depois a gente vai fazer um ponto peso para que a gola não fique dobrando, né? Porque eu posso ter um blazer todo pespontado? Posso. Posso ter um blazer sem pesponto? Posso. Então, esse ponto peso, ele é essencial para quando eu não tenho nenhum pesponto, certo? Então, a gente vai fazer esse ponto peso aqui. Então, a gente vai ter que fazer o ponto peso aqui na gola, também na lapela, tá bom? Então, vamos por parte. Nós já fizemos os piques. Eu vou fazer o pique agora na outra parte do forro, né? Lembrando que essa é a gola master, né? É aquela que realmente vai aparecer na minha peça, ok? Então, vou fazer os piques aqui agora. E depois a gente já vai para a máquina para a gente costurar as duas golas e começar a unir o tecido com o forro. Bom, agora, antes de mais nada, depois dos piques, é necessário abrir as costuras que nós fizemos aqui, ó. Então, já tá dado o pique, a gente vai abrir as costuras, ó. Você ajeita com a mão, depois vem com o ferro. Olha, as quininhas já ficam todas bem certinhas. A gente vai fazer isso tanto no forro quanto na parte do tecido.
Pode ver que a gola ela ficou perfeita, né? Olha, quininha, certinha, tudo bem arrumadinho. Feito isso, no forro eu vou fazer a mesma coisa na parte de tecido. E aí depois que a gente vai para a máquina, unir essa parte, fazer o ponto peso e dar continuidade à confecção. Já abrimos as costuras, agora a gente vai unir as golas aqui nessa parte, de quina, de vinco a vinco. Então a gente começa aqui, ó, põe bem certinho. Um alfinete aqui, para ter certeza que não vai escorregar. Lógico que com o passar do tempo você vai adquirindo mais habilidades. E aqui, como é um tutorial, eu tô fazendo a coisa bem devagar, bem passo a passo, né? Aí com a tua experiência você vai fazendo do seu jeito. Aqui, olha, do outro lado eu faço uma ponta, depois eu faço a outra. Isso por quê? Isso para evitar de esticar o tecido e não manter esses encontros que eu preciso, né? Afinal de contas, todo o trabalho que eu fiz até agora foi para me facilitar nesses momentos. Então aqui, olha, ponta com ponta definida. Agora, olha, tá tudo certinho. Só dar uma ajeitada aqui, ó, o tecido tá certo. Então agora a gente vai distribuir alguns alfinetes aqui, para que na máquina não fuja, né? Lembrando que a gente primeiro faz a costura de união, depois abre a costura e vira passando ponto peso na parte que vai ficar para dentro. O ponto peso vai ser feito nessa parte que corresponde à gola do tecido, porque a gola que está presa ao forro é a que vai aparecer de fato. Agora, a gola que vai aparecer, a gola que vai ficar por baixo. Ponto peso, eu jogo toda a costura pro lado da parte que vai ser a inferior, né? Pro lado da parte onde está o tecido. É um pesponto.
peso faz? Ele ajuda que, olha, essa parte aqui já fica certinha ali, ó, não vai ter aquela coisa de sobrar pra cá, ó. E aí depois a gente vai fixar ambas as golas por essa costura. E isso é feito internamente. Depois de tudo pronto aqui, a gente vai, pelo lado de dentro, a gente vai fixar essas costuras, tá? Então aqui está o ponto peso, que é um presponto feito apenas na parte que vai ficar do lado de baixo da gola. Nós vamos fazer esse ponto peso também na lapela, ok? Depois de fazer o ponto peso lá na gola, é a hora de fechar aqui a parte da lapela, onde vai também ter ponto peso. Eu não posso fechar aqui antes disso. Eu distribuí o tecido, ponta com ponta primeiro, e depois em toda a direção, para que não haja nenhuma preguinha, né? Não pode sobrar, também não posso cortar nada, porque tudo foi checado na modelagem. O corte foi feito exatamente como o molde, então aqui está tudo casando, não há a possibilidade de sobrar nenhum pedacinho para um lado nem para o outro. Por isso, todos esses cuidados, tá? Eu fiz de ambas as partes. E agora na máquina eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na gola. Eu vou costurar, virar para o lado interno e passar o ponto peso. Só que agora, nesse momento, o ponto peso não é passado em toda a extensão. Ele é passado só até uma parte de um lado, até onde vai, começa a curvatura aqui, que vai começar o primeiro botão, né? E do outro lado, aí a gente faz um pique e faz do outro lado, para que também a área de botões e casas fique também com ponto peso. Então ele vai ficar de um lado e do outro, com um pique na costura, para que eu possa fazer esse manejo de costura para um lado e para o outro, tá? Lembrando que eu tenho que verificar qual é a parte que vai dobrar para o lado direito. É essa parte. Então o ponto peso vai ser feito nessa parte aqui para a gola. Qual a parte que vai ficar interna em casas e botões? Essa parte do forro. Então o ponto peso vai ser feito dessa parte aqui na hora das casas e botões. Eu já vou fazer isso aqui, já vou te mostrar isso pronto, já com o pique dado, tudo ok? Eu já costurei, onde já nós havíamos marcado já com os alfinetes, fiz ambas as partes, coloquei ambas aqui sobre a mesa, alfinetei, medi exatamente onde dar o pique. Essa parte eu vou fazer o ponto peso para um lado e a parte daqui para baixo eu vou fazer o ponto peso para o outro lado. Então aqui, olha, eu vou dar o pique. Fica difícil pegar tudo de uma vez, a gente pega um pouco e depois o outro restante. Ó, eu dei o pique. Agora eu vou, aqui olha, eu vou refazer esse pique que não ficou tão bem feito, porque ele realmente tem que ir até o início da costura, senão eu não dou conta de virar uma costura para um lado e outra para o outro, que esse é o objetivo desse pique, ó. Tá? Ó, é isso que a gente quer agora. Então eu já determinei isso. Então as partes estão aqui, olha, já costuradas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá para a máquina, eu vou fazer o ponto peso para esse lado e depois para o outro lado. Lógico que, prestando atenção, para o ponto peso ficar sempre do lado do avesso, né? Do lado que não vai aparecer. Esse é o objetivo, não é um pesponto.
Ele tem que ficar do lado que não vai aparecer, tal como fizemos aqui na gola, ó, né? Então é o mesmo trabalho, só que agora nas lapelas e na parte frontal. Isso eu só vou mostrar de novo com ele já feito, porque não tem necessidade. Você vai virar para um lado, vai virar para o outro e fazer exatamente igual eu fiz na gola. Não tem segredo. Ah, tem um segredinho sim. Aqui, olha, onde é curvo, o que eu tenho que fazer? Alguns piques. Isso vai me ajudar com que a costura fique bonita. Então, pique eu não preciso estar fazendo aqui, fazer de um lado aqui, ó. O pique, ele tem mais ou menos 1,5 cm de cada lado. Ele é só para liberar a parte mais curva. Eu posso ter quantos piques forem necessários para que a minha peça tenha o caimento que eu desejo, tá? Eu faço isso desse lado e vou fazer da mesma forma do outro lado. Então, olha, eu fiz os piques aqui. Vou fazê-los aqui, sendo que eu tenho que agora que observar que o último pique aqui é o que determina onde parar o meu ponto peso e começar do outro lado. Pronto, agora já vou para a máquina e volto aqui na mesa para te mostrar já feito. Aí, depois desse passo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos costurar aqui, ó. Fazer o acabamento do bico da gola. E aí já fazer a finalização da gola, prendendo as costuras como eu havia falado anteriormente.